Eu estava lendo essa passagem de Lucas, e essa passagem é a passagem que fala sobre ansiedade. Jesus aqui, ele começa a falar para nós sobre os cuidados, sobre confiar. Mas quando nós lemos o início do capítulo 12 aqui, eu gostaria que vocês abrissem, voltassem um pouquinho, capítulo 12, 1, diz assim: posto que miríade de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Querido, Jesus estava pregando por uma multidão. E aqui eu quero chamar o Gabriel, porque o Gabriel vai representar Jesus para nós. O Gabriel vai ficar aqui. Fica aqui do lado de cá, Gabriel, por favor. Aqui, ó, pode ficar. Isso. Aqui, mais aqui atrás, assim. O Gabriel é Jesus. E Gabriel, então, como Jesus, ele está pregando para as multidões. Mas aqui estão os discípulos. E os discípulos estão aqui juntinho de Jesus. Porque Jesus já os chamou, lembra? Jesus chamou os discípulos para acompanhá-lo. Para ver tudo que ele estava fazendo. Então, aqui neste momento... Vem para cá um pouquinho mais, Gabriel. Isso. E vocês ficam tudo juntinho aqui, ó. Junta aí. E aí, os discípulos estão todos pertinhos aqui dele, acompanhando ele, vendo tudo que ele está fazendo. Ele não está sozinho, eles não perdem um minuto de ficar pertinho aqui do Gabriel. Vem mais para cá, Gabriel. Isso. Tá vendo? E o Gabriel está falando com a multidão. Ele está falando e ministrando para a multidão. E a multidão está sedenta, porque a multidão está vendo milagres. A multidão está vendo um homem falando com uma sabedoria que eles nunca viram antes. Mas olha o que acontece aqui no 12. Continuando no 12, nós vamos para o 12, 22. Lembrem que o Gabriel está falando para multidão de pessoas. São milhares de pessoas que até atropelam umas às outras. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar que confusão era essa? Um passando por cima do outro, querendo chegar perto de Jesus, querendo ouvir, querendo receber, querendo tocá-lo. E os discípulos, tentando afastar. Mas olha o que acontece aqui no 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus... O que está escrito aí? Aos seus discípulos. Gente, agora você vem para cá, fica aqui de frente. Vocês ficam aí. Ele já não está mais olhando para a multidão. Ele está olhando para vocês? Ele está olhando para você aí, que está nos acompanhando pelas redes sociais? Não, ele está olhando para quem? Discípulos. Quem é discípulo aqui? Amém. Jesus olha para os seus discípulos. Jesus tem momento que ele fala com a multidão, mas tem momento que ele fala com os discípulos. E isso, querido, você vai ver em toda a palavra. Quando você começar a ler os evangelhos, você vai ver Jesus fazendo isso. E Jesus, então, está aqui ministrando para os discípulos. E o que Jesus está falando para os discípulos? Jesus está falando aqui, olha, vocês estão caminhando comigo. E eu quero que vocês agora comecem a crer. Eu quero que vocês acreditem e confiem no Deus Pai. Eu quero que vocês não andem mais ansiosos por nada. Jesus está ensinando a eles que no novo reino, na nova caminhada, eles não têm que andar mais ansiosos. Porque no mundo, queridos, nós andamos ansiosos. O mundo anda ansioso. Mas Jesus então começa a falar assim: observai os corvos. Observem os corvos. Os corvos, eles não semeiam e nem ceifam. Os corvos, eles não têm celeiro, mas Deus cuida deles. É isso que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando para a multidão, mas ele está falando para os discípulos: olha, Deus cuida dos corvos, quanto mais de vocês. Da mesma forma, Jesus continua falando. E ele então fala assim: olhem aqui os lírios, vejam os lírios. Olha como esses lírios são lindos, como eles se vestem. E Jesus diz: nem Salomão,
com toda a sua glória, se vestiu como eles. Aleluia. Aleluia. E aí, sabe o que Jesus diz? Ele diz o seguinte: qual de vós que estão ansiosos, ele está falando com os discípulos, qual de vós que ansiosos estejam pelo o que vocês aprenderam lá fora, pode aumentar um côvado no percurso da vida de vocês? Queridos, eu fui pesquisar um côvado. Um côvado é 45 centímetros. Quem pode aumentar um côvado 45 centímetros no percurso da sua vida? E aí Jesus diz para eles: olha, se vocês não podem fazer com isso, para de preocupar com as coisas do mundo. Para de preocupar com isso. E aí Jesus diz: Deus veste assim a erva do campo, que hoje está lá e amanhã vai para a fornalha. Muito mais vocês que são discípulos, eu cuido. E Jesus chega e fala assim: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus está falando para nós que somos discípulos. É para você que é discípulo que Jesus está dizendo nesta noite: homem de pequena fé, mulher de pequena fé, pare de colocar os seus olhos nas coisas do mundo e olhe para as coisas de Deus. Saiba que eu, seu pai, cuido de você. Saiba que eu, seu pai, me preocupo com você. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Queridos, isso não é para a multidão. Isso não é para aqueles que correm atrás de milagres, atrás de desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não. Esse é para aqueles que ele chama para andar junto, para caminhar junto. Esse é para aqueles que ele abre o coração, que ele diz assim: olha, eu quero que você me conheça. Eu quero que você conheça o Pai. Eu quero que você caminhe comigo. Deixa o resto. Seu primeiro chamado é me conhecer. Seu primeiro chamado é estar aos meus pés. Esse é seu primeiro chamado. Você está sofrendo à toa. Você está sofrendo por nada. Você está andando ansioso e preocupado por nada. Porque se eu cuido do corvo, que não faz nada, se eu cuido e visto do lírio, muito mais vocês que são meus discípulos. E sabe o que mais que Jesus diz para os discípulos? Ele olha para os discípulos e diz assim: não andeis, pois, no 29, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Agora, olha o que o Senhor diz aqui: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais as coisas que o Senhor Jesus está falando que serão acrescentadas? Quais são? Ele fala aqui: comer, beber e com que havereis de vestir. Ele está falando o seguinte: não preocupa com as coisas do mundo. Faz a sua parte. Trabalhe, estude, mas ande comigo, que a minha bênção está sobre você. É sobre isso que ele está falando. E ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Queridos, lembra? Jesus estava na multidão. E Jesus agora está falando para os discípulos. Para quem Jesus está dando, para quem Deus está dando o reino? Ele diz: não temais, pequenino rebanho. Nós somos o pequenino rebanho de Jesus. A porta que leva à perdição, ela é larga. A porta que leva a Deus, que leva ao reino, ela é estreita. Por isso que nós somos os pequeninos.
Queridos, obrigada. Vamos aplaudir os meninos, gente. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Nós podemos entender que nós somos o rebanho pequenino de Deus. E se agradou, a palavra diz que Deus se agradou de nos dar o seu reino. Mas como nós vamos receber esse reino se nós não conhecemos? Se nós não conhecemos o Pai, não conhecemos o Filho, não conhecemos o Espírito Santo. E nós precisamos então, queridos, conhecer o reino. Vamos só continuar aqui no 32. Ele diz assim, no 33, vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguíveis aos céus, nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, o que o Senhor está querendo dizer aqui para nós sobre bolsas que não se desgastam? O que Ele está querendo dizer? O que Ele está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que nós precisamos buscar o tesouro que é diferente do tesouro da terra. Aqui qualquer bolsa acaba, qualquer carteira acaba, mas a bolsa do reino de Deus, ela não se acaba. O Seminário Carisma, ontem eles tiveram uma aula maravilhosa. Quem estava aqui ontem? Foi ou não foi maravilhosa? Foi de todo mundo sair aqui quebrantado, não foi? Bem no pó, né? A professora Elisa, ela ministrou o fruto do Espírito. E queridos, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é para nós. O fruto do Espírito é para você servir. É para você ajudar o próximo. Deus te chamou para fazer algo para o próximo. E muitas vezes nós não entendemos isso e nos apegamos a nós. Nos apegamos apenas àquilo que nós queremos e desejamos. E o Senhor está falando assim, olha, não preocupe, dá esmolas. Faz para os outros. Ajude, é uma palavra, é um abraço, é uma ligação, é um telefonema, é chamar para almoçar com você, é chamar para tomar um café, é ir lá nos Gerações, ajudar, estar junto com aquelas crianças. Isso não tem preço, isso o inimigo não pode roubar. O que você planta no coração de outra pessoa, ninguém rouba. A vida que você muda, através daquilo que você tem ensinado, através da palavra de Deus, ninguém vai tirar de você. O ladrão não pode roubar. É isso que Jesus está falando. Toda obra que você fizer no reino, ninguém vai poder tirar de você. E isso, querido, está fazendo diferença no reino de Deus. Esse é o tesouro que tem que estar no seu coração. É sobre isso que ele está falando. E, querido, nós precisamos entender sobre o reino. Nós precisamos entender um pouco mais sobre caminhar com o Senhor. E você pode estar perguntando, pastora, como eu faço isso? Como eu posso crescer? Como eu posso aprender mais? Como eu posso conhecer do reino? E aí eu quero chamar a Thelma aqui. Vem cá, Thelma. Muita gente já conhece a Thelma, mas eu acredito que tem muita gente que também ainda não conhece a Thelma. Essa é a Thelma. A Thelma é a nossa secretária aqui da igreja. Ela é responsável pelos GCs da igreja também. Então, se você quer crescer, se você quer aprender mais, quer ser cuidado, se você quer fazer transferência, se você quer batizar, você vai procurar a Thelma. Ela vai ficar lá no final.
qualquer situação que você precisar nessa área. Você já batizou, você já fez transferência, mas você não sabe ainda o que fazer, você não sabe que célula você ir. Você ouve falar do carisma, mas o que é o carisma? O carisma no segundo semestre abre as portas de novo. Você pode entrar, se você não entrou, você pode fazer sua inscrição, você pode dar o seu nome para a Bia. Sabe, nós temos os cursos IDES e tantos outros cursos para que você possa aprender mais de Deus, para que você possa receber dele e crescer. Obrigada, Thelma. Então, queridos, você tem toda a oportunidade aqui para você poder crescer, para você aprender mais da palavra do Senhor, amém? E eu quero compartilhar um pouquinho aqui com você, pincelar um pouco sobre o reino de Deus, para que você possa entender um pouco mais sobre o reino de Deus, para que você possa entender o que é o reino de Deus. E como entrar no reino de Deus? A gente fala do reino, mas como eu entro no reino de Deus? A palavra de Deus tem resposta para tudo. E lá em João 3,5 diz, Jesus diz, em verdade te digo que se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Mas o que é nascer da água e do Espírito? Como assim nascer da água? Por que nascer da água? Eu vou ter que entrar na água. Será que é aquilo que eu vejo o pessoal batizando ali, entrando na água, aí eu vou ter nascido, é isso? Não, queridos. O que o Senhor está falando aqui, e nós vamos pegar duas passagens para a gente ter esse embasamento, está lá em Ezequiel 36, quando lá diz que os homens seriam purificados logo após ser aspergido com uma água pura. A Bíblia também cita lá no livro de Levíticos que todas aquelas pessoas que tinham lepra e que eram curadas, e aqui eu vou abrir um parênteses, a lepra naquela época simboliza pecado. Fala com seu irmão aí, lepra no Antigo Testamento simboliza pecado. Então, quando uma pessoa era curada, o sacerdote orientava que aquela pessoa, ela tinha que ir e se banhar em águas limpas. Ela precisava se banhar em água limpa. E o que a Bíblia nos fala a respeito de Jesus? Jesus é o quê? Fonte de águas vivas. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a água viva. Quando você nasce de novo, você se arrepende e você se lava na água viva que é a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nos lavando, nós estamos nos purificando, aleluia. Porque é a palavra que te convence do pecado. É a palavra que te limpa de toda sujeira. O nascer de novo da água e do Espírito é isso, queridos. Então, nascer da água é arrepender-se e lavar da palavra e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Antes nós não ouvíamos o Espírito, nós não entendíamos sobre o Espírito, mas agora o Espírito de Deus nos conduz. Ele nos fala, Ele nos mostra, Ele nos incomoda. E aqui o reino de Deus é comparado. E aí nós vamos lá para Lucas 13. Lucas 13, 18. E nós vamos ler do 18 ao 21. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? E é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Queridos, aqui nós vemos que o reino de Deus, ele está em constante expansão. Ele não para.
E agora eu quero aproveitar essa oportunidade de falar da nossa igreja, Lagoinha. Lagoinha está em expansão. Lagoinha está crescendo, está conquistando territórios. Queridos, nós já alcançamos a América, a Europa e a Ásia. Nós já estamos em lugares jamais imaginados. Deus está cumprindo o ID através dos homens de Deus, através das mulheres de Deus que têm dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos entender o nosso chamado, o primeiro chamado. Nós precisamos entender o reino, porque nós não mais fazemos parte do império das trevas, mas nós fazemos parte do reino de Deus. E queridos, eu quero realmente que nós possamos aplaudir Jesus pela vida do nosso pastor Márcio, porque ele é um visionário. Ele foi um homem que dedicou a vida a servir o Senhor. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir. E hoje nós podemos ver o que através deste homem o Senhor tem feito no mundo. E eu gostaria que a gente aplaudisse ao pastor Márcio, um homem de Deus, digno. Pudéssemos aplaudir Jesus pela vida dele. Jesus pela vida dele. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor fez. Obrigada pela vida e da família do pastor Márcio, como tem impactado gerações e gerações. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. O reino, querido, está dentro de nós. Lucas 17. Lucas 17 diz o seguinte: interrogado pelos fariseus, 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser como uma criança. Uma criança. Você coloca, vamos imaginar que aqui seja bem alto. E você coloca uma criança aqui. E se o pai está aqui e pede a criança para pular, ela não vai pensar, ela vai pular. Porque ela confia. Porque ela tem um coração puro. E mesmo se for um adulto que ela conheça pouco, se a pessoa pedir, ela vai pular. E é isso que o Senhor nos chama para sermos. E é por isso que o reino, ele está dentro de nós. E nós temos que deixar cada vez mais a pureza da criança invadir o nosso ser. Tudo que eram mazelas de antigamente tem que sair. Tem que ser limpo pela palavra. E nós precisamos ser purificados. E saber que tudo é exclusivamente manifestado pela graça de Deus na nossa vida. Não tem nada de nosso, mas tem tudo a ver com Ele. Amém? E qual é o perfil do cidadão do reino? Querido, sobre o perfil do cidadão do reino, eu vou deixar para uma próxima ministração. Mas eu vou querer falar com vocês para lerem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Ali você vai ver qual é o seu perfil. Porque, querido, quando nós saímos de um país e vamos para outro país, nós estamos no Brasil e nós temos costumes aqui. Mas se você for para a Europa, ou para a Ásia, ou para a América, você vai ver que o costume é diferente. Esses dias eu e o pastor Kennedy, não me lembro mais com quem nós estávamos conversando, que aqui nós vivemos em um país onde nós somos amedrontados. As nossas casas são com muros altos, cerca elétrica, cerca de arame, né? Essa concertina, já ia falar serpentina, que não tem nada a ver, né? Concertina. Agora você vai lá para fora, os países não têm muro, é sem muro. Os carros ficam abertos. Você pode esquecer a carteira lá que ninguém mexe. Pode até acontecer esporadicamente em algum país onde tem brasileiros e outros latinos. Sabe o que aconteceu em um país?
no metrô. Havia uma catraca que você podia passar, você não precisava pagar. E aí, foi se perguntar para a moça. Ué, mas por que ali fica assim? Qualquer pessoa pode passar ali? Não, ali é para aquelas pessoas que não têm dinheiro, que não pode pagar. E aí o cara perguntou assim, né, brasileiro. Mas e se alguém passar por, né, tem o dinheiro e vai passar? Ela falou assim com ele, mas por que essa pessoa vai fazer isso? Por que uma pessoa pula? Eu não sei como é que é ônibus hoje, mas na minha época tinha uma roleta e às vezes as pessoas pulavam a roleta tendo dinheiro para pagar. Faziam tantas coisas erradas, enganando tantas pessoas, mentindo para tantas pessoas. Por que fazer isso? O reino de Deus é diferente. Nós somos chamados para mudar de atitude. No império das trevas, você pode fazer tudo. Você pode mentir, você pode enganar, você pode adulterar, você pode ter N mulheres, vários homens. Você pode fazer o que você quiser. Mas no império das trevas, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quem mentia não mente mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem adulterava não adultera mais. Muda. E você foi convidado como discípulo a fazer parte do reino de Deus. E aí eu gostaria que você lesse, meditasse no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7, onde ali você vai aprender a ser humilde de espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, perseguidos por causa da justiça e tantas outras coisas. Quantos, queridos, quantos homens e mulheres de Deus se tornaram luz na candeia, se tornaram sal fora do saleiro, porque seguiram o Senhor. Porque seguiram a sua palavra. Porque mudaram de atitude. Porque foram verdadeiros discípulos. Enfim, para que você entenda e saiba, e eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, eu quero que você entenda e saiba qual é o seu chamado. E eu creio que você já entende qual é o seu primeiro e o mais importante chamado. Fala com a pessoa do seu lado. Qual é o seu chamado primário? Alguém tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida de qual é o seu chamado primário? O nosso chamado primário, caminhar juntinho com Jesus e conhecer o seu reino. Lembrem-se que nós saímos. Sabe, queridos, muitas vezes existem coisas no nosso meio que eu acredito que nós fazemos por falta de conhecimento. Uma delas é a gula. Dizem assim, o crente não bebe, mas come. É pecado. Isso é pecado. Se você está comendo mais do que deve, você está em pecado. Arrepende-se agora. Busque o arrependimento. Sabe, tem pessoas que simplesmente parecem um cordeirinho aqui na igreja. É um cordeirinho aqui. Mas em casa, socorro. Socorro. Gente, irá, a Bíblia disse, irai, mas não pequeis. O irai, você pode, você é humano, você vai irar. Mas cuidado com o que sai da sua boca. Se você está irado, sai do lugar, vai para outro lugar, põe água na sua boca, vai orar, vai clamar.
Mas não jogue a sujeira que está dentro de você daquela pessoa que está perto. O Senhor nos chama para sermos mansos. Ele era manso. Sede mansos. Queridos, eu quero que você, que quer conhecer o Senhor, comece a ler, meditar exaustivamente os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Come, mastigue, conheça o Senhor, conheça a sua palavra. Depois vai para o livro de Atos, vai para as cartas paulinas. Leia o Novo Testamento todo, deixando Apocalipse. Não vão para Apocalipse. Leia o resto todo. Busque conhecer o Senhor. Aí sim, você será usado pelo Senhor. Aí sim, milagres irão acontecer. Vidas serão resgatadas, vidas serão salvas. Pessoas serão libertas. E eu gostaria que neste momento vocês ficassem de pé para louvar com o ministério. Que você pudesse sondar o seu coração neste momento. Que você pudesse clamar ao Senhor neste momento. Se você tem que se arrepender, arrependei-vos. É isso que o Senhor Jesus nos diz. Eu tenho certeza que Ele falou com você nesta noite. Da mesma forma que Ele está falando comigo nesses dias. Arrependei-vos. Você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e sentir o perfume dele. O perfume dele tem que ser exalado através de você. Por onde você passar, as pessoas têm que ver que você é diferente. Você não é o mesmo de antes. Você não pode ser o bonzinho, o igualzinho, não. Eles têm que entender que algo marca você, é o selo de Jesus. É a marca de Jesus em você. O diabo tem que olhar para você e correr por saber que você é dele. Você é selado com o sangue de Jesus. Se você tem algo que se arrepender, este é o momento. Fale com Ele agora, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui.